Se antes o medo era a explosão populacional, hoje o pânico é o silêncio dos berços. O que significa viver num mundo que escolhe, né, é forçado a escolher não ter filhos. Bem-vindos à nossa edição. Hoje, o nosso foco é essa crise global da natalidade, tá? Vamos olhar um pouco como essa queda nos nascimentos é bem mais que só uma tendência demográfica, sabe? É um reflexo, assim, de barreiras estruturais bem profundas mesmo, que ameaçam o nosso futuro econômico, social, político. A gente está vendo uma virada de chave, nossa, impressionante. Saímos daquele medo de superpopulação do século XX, né? E agora o temor é outro, é o despovoamento no século XXI. Então a nossa missão aqui nesta edição é tentar entender como essa queda não é só número e estatística fria, mas é tipo uma bomba relógio mesmo para o nosso futuro coletivo. Vamos analisar os dados e acho que principalmente as causas estruturais que estão por trás disso, com base nos materiais que a gente recebeu. Olha, é fundamental a gente colocar isso numa perspectiva histórica, né? Porque, assim, durante boa parte do século passado, a conversa principal era uma preocupação enorme com o crescimento da população. Acelerado, né? O medo de não ter recurso para todo mundo. Isso dominava as discussões. Hoje, nossa, inverteu completamente. A preocupação agora é o encolhimento da população, o envelhecimento rápido. E como é que a gente vai sustentar os nossos sistemas, né? Sociais, econômicos. E um ponto-chave que os materiais reforçam muito. Isso vai bem além de uma soma de escolhas individuais, sabe? Tem algo mais sistêmico rolando. Exatamente. E os dados mais recentes, nossa, eles pintam um quadro bem claro da dimensão disso. Os materiais trazem exemplos globais, assim, fortes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, o NCHS... Ah, o NCHS, sei. Isso. Ele mostrou que 2023 teve o menor número de nascimentos. Assim, em mais de 40 anos. 40 anos, nossa, é muito tempo. Pois é, coisa de 3,6 milhões de bebês, sabe? Uma queda de 2% se comparar com 2022. E essa queda não é isolada, certo? Como é que isso bate na taxa de fertilidade geral? Boa pergunta. A taxa geral de fertilidade também caiu. Caiu 3%, chegando a 54,5 nascimentos para cada 1.000 mulheres naquela faixa de 15 a 44 anos. É um número baixo. Bem baixo mesmo. E vale lembrar que os materiais apontam, né, que a crise financeira lá de 2008 já tinha feito um estrago. Tinha uma estimativa de 2,3 milhões de nascimentos que deixaram de acontecer, tipo, entre 2008 e 2013. E aí veio a pandemia em 2020 e parece que aprofundou ainda mais essa queda. Uma combinação pesada, né? Fator econômico, fator sanitário. Tudo junto, impactando decisões tão de vida. E essa tendência se repete fora dos Estados Unidos, imagino. Sim, e até de forma mais forte em alguns lugares. E na Europa, os dados que compilaram para 2024 e 2025 são alarmantes. Pega Inglaterra e País de Gales, a taxa de fertilidade caiu para 1,41 filho por mulher. 1,41, nossa. Para ter uma ideia, isso segundo as fontes que a gente viu, tipo The Guardian, The Times, com dados do ONS, que é o escritório de estatísticas deles, é o nível mais baixo desde 1938. 1938, antes da Segunda Guerra. É histórico mesmo. E na Escócia a situação é ainda pior. Os números são os menores desde 1855. Isso segundo o NRS, que é o órgão de registros de lá. São quedas, assim, de cair o queixo. Números que realmente dão uma dimensão histórica do negócio. E na Ásia, a Coreia do Sul sempre aparece nessas conversas, né? A Coreia do Sul é um caso extremo mesmo. E os materiais que a gente analisou trazem um dado muito forte de um relatório do Fundo de População das Nações Unidas, o NFPA. Ah, sim. O que ele dizia? Nesse relatório, 58% dos sul-coreanos que eles entrevistaram falaram, assim, na lata, que não podem ter os filhos que gostariam por causa de restrição econômica. Quase 60%, é muita gente. E o principal culpado que eles citam, o custo altíssimo da educação. Aí tá o ponto nevrálgico que as fontes martelam sem parar.
as barreiras estruturais, esses dados que você trouxe, Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul, parece que tudo converge para essa explicação, né? Os materiais listam claramente. O custo de vida proibitivo em muita cidade. Sim. A instabilidade crônica, a precarização do mercado de trabalho que está cada vez pior. Contrato temporário, salário que não acompanha, zero segurança no emprego, a dificuldade gigantesca para conseguir moradia, né? Uma moradia digna, com preço acessível, e a falta ou a insuficiência de política pública que dê um apoio de verdade. A gente está falando de coisa básica, tipo creche de qualidade com vaga para todo mundo, licença parental que seja paga de verdade e funcione para os dois pais. E aquela dificuldade de conciliar carreira e família, né? Que ainda pesa demais. Exatamente. Essa dificuldade de equilibrar o trabalho com o cuidado dos filhos. Uma carga que, vamos ser sinceros, na prática ainda cai muito mais nas costas das mulheres em vários lugares. E o que é talvez mais interessante, o relatório da UNFPA sobre a Coreia ilustra bem, mas parece ser um sentimento global. É que a maioria das pessoas, se você pergunta, ainda quer ter filhos. Ainda fala em ter 2 ou mais. Ah, então o desejo existe. O desejo existe. O problema central que as fontes apontam não é que de repente ninguém mais quer formar família. O problema é o abismo que está crescendo entre querer e poder fazer isso de verdade. Por causa dessas barreiras práticas, econômicas. O sonho da família está lá, mas virou um projeto, financeiramente pesado, logisticamente complicado, quase um artigo de luxo para muita gente. O caso dos Estados Unidos, que a gente começou a ver, mostra bem essas dificuldades e as consequências que já estão no horizonte, né? Fala-se muito no risco real daquela pirâmide etária invertida. Sim, a base diminuindo e o topo alargando. Isso. Uma base cada vez menor de jovens e crianças para sustentar um topo cada vez maior de idosos. E isso, claro, bota uma pressão gigantesca na economia como um todo, nos sistemas de saúde que ficam sobrecarregados e, ponto crucial, na sustentabilidade da previdência social. Imagino que os alertas sobre a previdência americana devam ser sérios, olhando essa demografia. São bem sérios. A Investopedia, o próprio relatório anual dos trustees da Social Security Administration, que é a agência de seguridade social lá, eles acendem o sinal amarelo forte. Eles alertam que o principal fundo de aposentadoria, o OASI, pode ter dificuldade para cobrir 100% dos benefícios prometidos já a partir de 2033. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco. A projeção é que, se não tiver reforma séria, ele só consiga cobrir uns 77% do que precisa. É um desafio fiscal e social imenso vindo aí. E essa pressão toda, ela é sentida igual no país inteiro? Ou tem diferença de região para região? Ótimo ponto. Não é nada homogêneo dentro dos Estados Unidos. Os dados que foram analisados de 2005 a 2022 mostram umas variações regionais gritantes. Estados como Utah, Arizona, Delaware viram as taxas de natalidade despencar mais de 30% nesse período. 30%? É muita coisa. Muita coisa. Já em outros, tipo Kentucky, Dakota do Norte, Louisiana, a queda foi bem menor, menos de 6%. Isso sugere que essa crise demográfica não só reflete desigualdades que já existem, né, econômicas e sociais, mas talvez até piore essas desigualdades. As condições para ter filho variam demais dependendo de onde a pessoa mora lá. Isso faz a gente pensar na relação entre o cultural e o estrutural, né? Porque é inegável, e as fontes até reconhecem isso, que as mudanças culturais tiveram seu papel ao longo do tempo. A maior facilidade e aceitação de métodos contraceptivos, a valorização da autonomia da mulher, a busca por estudo, por carreira antes de casar, de ter filho, o próprio adiamento da maternidade. Sim, tudo isso influenciou. Claro, tudo isso ajudou a moldar as taxas de fertilidade que a gente vê. Mas as fontes parecem colocar um peso maior nos fatores estruturais hoje, né? Como elas explicam essa relação agora? Exatamente. O ponto central que os materiais que a gente leu enfatizam é que, neste momento, agora, os fatores estruturais parecem ser os grandes motores dessa queda contínua e acentuada da natalidade. As barreiras econômicas, a falta de suporte do Estado, e isso está falando mais alto, sabe? E aí entra um conceito que eu achei bem interessante mencionado nos textos, que ajuda a gente a entender essa pressão atual, o tal do ideal moderno de parentalidade. Ah, o que seria isso exatamente? Esse ideal? É tipo uma expectativa social
quase uma regra não escrita de que para ser pai ou mãe, hoje em dia, exige uma dedicação, praticamente integral. Um investimento gigante de tempo, de dinheiro, um foco total no desenvolvimento ótimo da criança, educação top, atividade extra, apoio emocional sem fim. É um padrão elevadíssimo. Uma cobrança enorme, então. Uma cobrança enorme. E esse ideal, mesmo que a intenção seja boa, transforma ter filho num projeto gigantesco, muito caro e para muita gente simplesmente inalcançável. Financeiramente, logisticamente, isso aumenta a ansiedade, a pressão e pode acabar fazendo a pessoa desistir de ter filho ou de ter mais de um. Faz todo sentido. E as consequências mais amplas disso tudo? Elas já estão visíveis ou ainda é mais projeção? Olha, já são bem visíveis e as projeções são preocupantes sim. Várias fontes globais que os materiais citam alertam para isso, tipo a ONU, o Financial Times. A ONU, por exemplo, projeta um cenário impressionante. Até 2050, eles esperam que 155 dos 204 países e territórios do mundo estejam com taxa de natalidade abaixo do nível de reposição. Que é aquele mínimo para a população se manter estável sem precisar de migração, né? Exato. Abaixo disso, a população nativa começa a diminuir mesmo. E os impactos econômicos disso são diretos, já sentidos em alguns lugares. Menos consumidor, para puxar a demanda. Uma força de trabalho que encolhe e envelhece, o que pode significar menos dinamismo, menos inovação, menos gente jovem empreendendo. Nos Estados Unidos mesmo, os materiais mencionam que estados que dependem mais de imposto sobre venda, sobre consumo, já começam a sentir o baque na arrecadação. E na parte social, quais os efeitos práticos, assim, no dia a dia? Socialmente, a gente vê exemplos concretos, tipo fechamento de maternidade, de escola primária, até de hospital em área rural, cidade pequena. Por falta de gente mesmo. Simplesmente por falta de cliente, sabe? Falta criança, falta jovem, falta parto. Na Europa, as autoridades, os economistas já falam abertamente que o envelhecimento rápido da população é um dos maiores freios para o crescimento econômico futuro. Compromete a sustentabilidade de todo o sistema de bem-estar social deles. E aí a questão da imigração deve entrar com força nesse cenário, né? Com certeza absoluta. O Financial Times, por exemplo, destaca uma tendência que está cada vez mais clara, mais discutida, a dependência crescente dos países ricos da imigração para conseguir manter a economia girando. Para tapar os buracos, digamos assim. Exato, para preencher vaga de trabalho, para ajudar a sustentar o sistema de previdência que estão sob pressão. Sem esse fluxo de imigrantes, muitos desses países iam enfrentar cenários de estagnação econômica ou até recessão de forma bem mais aguda. Fica claro, então, que essa crise demográfica é muito mais que uma curiosidade estatística, né? Ela realmente bota em xeque a sustentabilidade do modelo de sociedade que a gente construiu em muitos lugares. Especialmente o modelo de bem-estar social europeu, mas também a dinâmica da economia global. Tem um risco real ali que está nas entrelinhas dos materiais de um certo colapso institucional se os países não encararem essa realidade de frente com política pública que ataque as causas estruturais mesmo. Exatamente. Não é só uma questão de incentivar as pessoas a terem filhos, né? É criar condições socioeconômicas para que ter filhos seja uma escolha viável, desejável para quem quiser. Então, recapitulando rapidinho o que a gente viu até aqui, essa crise da natalidade é um fenômeno global, profundo e que parece ser impulsionado muito mais por barreiras estruturais bem concretas. Custo de vida, trabalho instável, dificuldade de moradia, falta de apoio do Estado. Do que simplesmente por uma mudança geral na vontade das pessoas de ter filhos. As consequências econômicas, sociais já estão aí, são palpáveis e representam uma ameaça séria para os nossos sistemas coletivos. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos e bem-vindas de volta a esta edição especial do Deep Dive. Olha, se na primeira parte a gente mapeou mais os números, as causas da queda de natalidade no mundo, agora o tom da conversa muda um pouco, né? Vamos deixar, assim, os gráficos um pouquinho de lado para mergulhar mais fundo na interpretação política, ética, social desse fenômeno todo que é bem complexo.
O foco aqui vai ser uma análise um pouco mais crítica, sabe? A gente vai examinar as respostas políticas e sociais que têm surgido por aí. Vamos refletir sobre um conceito que é chave aqui: justiça reprodutiva nesse cenário todo, e também entender os impactos que são bem profundos da desesperança que parece marcar tanto as gerações mais jovens. E discutir a urgência que existe para a gente reconstruir as bases, né? Tanto as materiais quanto as simbólicas, que permitam que as pessoas voltem a confiar no futuro. É, assim, uma virada narrativa importante nesta edição, sabe? A gente sai um pouco da exposição dos fatos para entrar mais na interpretação e na busca por soluções que sejam de fato emancipatórias para todo mundo. Então vamos começar por esse ângulo mais político. A baixa natalidade, ela claramente deixou de ser só um dado demográfico, né? Virou um verdadeiro campo de batalha, tanto ideológico quanto político. Governos no mundo todo estão tentando reagir, a gente vê isso, mas as fontes que a gente analisou sugerem que muitas dessas respostas parecem meio superficiais, sabe? Sem atacar a raiz mesmo do problema. O que a gente vê nesse sentido? Esse é um ponto central mesmo. Muitas das respostas políticas, elas falham justamente porque não encaram de frente as questões que são essenciais, né? A profunda desigualdade social que a gente tem nas nossas sociedades e também a erosão bem visível daquilo que a gente poderia chamar de um pacto coletivo, sabe? Aquele acordo meio implícito de que a sociedade oferece certas seguranças, certas oportunidades em troca da participação das pessoas. Um exemplo bem clássico dessa abordagem mais superficial são os tais baby bônus. Ah, os bônus para ter filho. Isso parece uma solução tão direta, né? Paga para as pessoas terem filhos e elas vão ter, ué. Parece, né? Mas a experiência que a gente acumulou em vários países mostra um quadro bem diferente. Essas políticas, elas costumam ser, assim, extremamente caras para os cofres públicos e, no geral, pouco eficazes para reverter a tendência de queda da fertilidade. O que se observa no máximo é uma antecipação de nascimentos que provavelmente já iam acontecer de qualquer forma, sabe? Sem alterar a decisão de ter ou não mais filhos ao longo da vida. Elas não resolvem as barreiras estruturais. Tipo, o custo de criar um filho, que é altíssimo. Exato. O custo de criar, a falta de moradia acessível, a instabilidade no emprego, nada disso o bônus resolve. Entendi. E existem alternativas que foram tentadas com mais sucesso, talvez? Sim, existem modelos que são mais robustos, digamos assim. Embora também tenha seus limites, claro. As políticas que foram implementadas lá nos países nórdicos, especialmente a partir dos anos 90, são muito citadas como referência. Elas focaram em outros pilares, né? Licenças parentais estendidas e compartilhadas entre pais e mães, um investimento bem forte em creches públicas de qualidade e acessíveis e uma promoção ativa da igualdade de gênero, tanto no mercado de trabalho quanto em casa. E qual foi o resultado prático disso lá nos países nórdicos? Deu certo? Olha, elas tiveram um sucesso bem notável em um determinado período, sim. Conseguiram estabilizar ou até aumentar temporariamente as taxas de natalidade. E, mais importante ainda, são políticas valiosas por si só, né? Porque elas promovem maior justiça social, facilitam aquele equilíbrio difícil entre vida familiar e profissional e apoiam a autonomia das mulheres. Mas, assim, a gente precisa ser realista também. Mesmo essas políticas mais abrangentes não conseguiram conter a tendência de queda da natalidade no longo prazo. Isso indica que as forças que impulsionam essa queda são ainda mais profundas, mais globais. Entendi. E, além dessas tentativas mais, digamos, estruturais, a gente também observa umas medidas que parecem ter um caráter mais simbólico, talvez. Eu li algo sobre a China, que introduziu cursos universitários focados em amor e casamento. Isso é para incentivar a formação de famílias tradicionais, né? Parece mais um gesto, assim, de preocupação do que uma política pública eficaz, de fato. Sem dúvida. Essas são medidas que, assim, passam ao largo do problema real, né? Elas não confrontam a lógica dominante, que muitas vezes a gente associa ao neoliberalismo, aquela visão que prioriza o mercado, a competição, a responsabilidade individual, acima de tudo, né? Em detrimento das redes de suporte coletivo dos direitos sociais universais.
E essa lógica pode, no limite, acabar tratando os corpos, né? Especialmente os femininos, e os próprios laços familiares como meros instrumentos para manter a engrenagem da produtividade econômica funcionando. O debate precisa ir muito além disso. A questão fundamental que emerge das fontes é a necessidade de garantir o que a gente chama de justiça reprodutiva. Justiça reprodutiva. Esse é um termo importante mesmo. O que ele significa exatamente nesse contexto todo da queda de natalidade? Como é que a gente pode definir isso de uma forma mais prática? Justiça reprodutiva é um conceito amplo, mas, essencialmente, ele se refere ao direito humano fundamental de decidir ter ou não ter filhos e também de poder criar os filhos que se tem em ambientes que sejam seguros e sustentáveis. Isso vai muito além, sabe, do acesso à contracepção ou ao aborto seguro, embora inclua esses aspectos também, claro. Implica que essa decisão seja livre de qualquer coerção, de discriminação, de violência, e que seja amparada por políticas públicas que sejam realmente emancipatórias. Então não é só sobre o direito individual de escolher, Não. mas sobre a sociedade garantir as condições para que essa escolha seja possível e digna, é isso? Exatamente. Políticas que respeitem a autonomia individual, claro, mas que também criem as condições sociais e econômicas para que a escolha seja genuinamente livre para todo mundo. A justiça reprodutiva rejeita imposições baseadas só em moralismos ou naqueles cálculos puramente econômicos sobre a necessidade de repor a população, sabe? O debate sobre natalidade não pode de jeito nenhum ser desvinculado de discussões mais amplas. Tipo Equidade de gênero, justiça racial, direitos LGBT+, acesso à saúde de qualidade, educação, moradia digna, trabalho decente. Tudo isso está interligado. Ter filhos não deveria ser percebido como um sacrifício individual heróico, sabe? Ou um fardo insuportável, mas sim como uma escolha de vida possível e desejável, apoiada pela solidariedade e por um suporte coletivo que seja robusto. Sem isso, a tal escolha pode ser só uma ilusão para muita gente. Nossa, faz todo sentido. E essa ideia das condições materiais, da falta de suporte coletivo, conecta diretamente com a experiência das gerações mais novas, né? Como os millennials e a geração Z, que são tão centrais nessa discussão sobre a queda da natalidade. As fontes apontam muito para isso, que essas gerações cresceram num cenário de crises quase permanentes. É um ponto crucial para a gente entender essa mudança de perspectiva, né? Pensa só no contexto. A grande recessão de 2008, que deixou marcas profundas. Depois veio uma recuperação econômica lenta, super desigual, a crise climática batendo na porta cada vez mais forte, a pandemia de Covid-19 que virou tudo de cabeça para baixo, e agora essa inflação persistente que eleva o custo de vida a níveis proibitivos em muitos lugares. Aquela promessa de estabilidade, de progresso contínuo, que talvez tenha sido uma realidade, ou pelo menos uma aspiração forte para gerações anteriores, como os baby boomers. De muita gente, a realidade para muitos é o aluguel cada vez mais caro, a dificuldade enorme de sair da casa dos pais. Em vez de um emprego estável, com carreira definida, a norma parece ser a precarização, né? O trabalho intermitente, a tal da uberização. Isso, inevitavelmente, gera um sentimento de insegurança muito grande, de falta de perspectiva, uma espécie de desesperança meio estrutural, não acha? Sem dúvida nenhuma. E essa desesperança não é só um sentimento vago, abstrato. Ela tem consequências bem concretas, em alguns casos até trágicas. As fontes que a gente analisou mencionam dados alarmantes, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Desde 2017, as chamadas mortes por desespero, que é uma categoria que inclui suicídios, overdoses por drogas, especialmente opioides, e mortes ligadas ao alcoolismo crônico, têm crescido de forma assustadora. Nossa! Em alguns levantamentos, ultrapassam 45 mortes por 100 mil habitantes. Elas já superam outras causas importantes de morte não intencional. Isso é terrível. E o que isso diz pra gente? Além do drama humano óbvio. Indica uma crise cultural e social muito profunda, sabe? Um mal-estar que vai além da questão econômica pura e simples. Mostra uma sociedade onde parcelas significativas da população se sentem sem futuro, sem propósito, sem aqueles vínculos fortes de apoio. E é claro que essa atmosfera de desesperança, de instabilidade, influencia radicalmente as decisões de longo prazo das pessoas, como a de formar uma família e ter filhos.
Como é que alguém vai planejar um futuro para outra pessoa quando o seu próprio futuro parece tão incerto, tão ameaçador? Aí a coisa fica realmente complexa. Essa combinação de desesperança geracional com a queda na taxa de natalidade também começa a ter implicações políticas bem diretas, segundo algumas análises que a gente viu. Uma reportagem do Financial Times, que foi citada nas fontes, levanta uma hipótese bem provocadora. A de que a baixa natalidade, quando ela está concentrada em certos grupos sociais, talvez os mais progressistas ou com maior nível educacional, poderia, no longo prazo, alterar o equilíbrio ideológico de uma sociedade, potencialmente favorecendo forças políticas mais conservadoras que tendem a ter taxas de natalidade mais altas. É uma hipótese que gera bastante debate, claro, mas ela aponta para um risco real, a instrumentalização política do medo demográfico. A extrema-direita, em particular, tem se apropriado globalmente dessa narrativa da crise de natalidade. E eles frequentemente usam esse discurso não para propor soluções de justiça social, que seria o ideal, né? Mas para justificar políticas natalistas que podem ser coercitivas, nacionalistas e até xenofóbicas. E como que isso funciona na prática? Como eles usam esse discurso? Olha, funciona associando a queda da natalidade à perda de valores ditos tradicionais, a imigração, que eles pintam como uma substituição populacional, ou então a baixa adesão a essas políticas por certos grupos específicos da sociedade. Nesse discurso, a baixa natalidade se torna uma suposta ameaça à identidade nacional ou aos valores democráticos conforme definidos por eles, obviamente. Mas a crítica central que emerge das fontes continua a mesma. Focar só em incentivos para ter mais filhos, ou pior ainda, em coagir as pessoas sem abordar as causas profundas da desigualdade, da falta de esperança, não leva a uma verdadeira justiça reprodutiva. Leva potencialmente a mais controle e menos liberdade para todo mundo. Entendi. E tem outro argumento que a gente ouve bastante, né? Especialmente vindo daqueles setores mais otimistas com a tecnologia, que a automação, a inteligência artificial, a robótica poderiam compensar a redução da força de trabalho causada pela baixa natalidade. A tecnologia seria a solução para o problema demográfico. Essa é uma visão bem comum, sim, mas as fontes nos convidam a olhar para ela com um pouco mais de cuidado. Sim, é inegável que a tecnologia pode aumentar a produtividade e reduzir a necessidade de mão de obra humana em alguns setores específicos, manufatura, certas tarefas administrativas. Mas tem limites, né? Tem limites claros para essa substituição. Pensa nos setores que mais vão demandar trabalho no futuro, justamente por causa do envelhecimento da população. O cuidado com idosos, a área da saúde, a educação infantil. Máquinas podem até auxiliar, claro, mas elas não substituem a empatia, o vínculo afetivo, a complexidade do cuidado humano. Além disso, tem outro ponto: robôs não consomem bens e serviços da mesma forma que as pessoas. Ah, é verdade. Eles não pagam impostos que sustentam os sistemas de bem-estar social, não vão a restaurantes, não compram casas. Uma economia dinâmica depende de consumidores, de cidadãos ativos. O futuro não se sustenta só com produção eficiente. Ele depende de uma sociedade que seja vibrante. Portanto, a ideia de que a tecnologia sozinha vai resolver a questão demográfica parece no mínimo simplista demais. O futuro depende menos da reprodução biológica por si só e muito mais da nossa capacidade coletiva de criar arranjos sociais que sejam diversos, justos, solidários e que valorizem o ser humano. Sem pessoas engajadas e com esperança, não tem sociedade que resista. Por isso que o dilema demográfico, como as fontes argumentam bem, não se resolve com bônus financeiros pontuais ou com essa aposta cega na tecnologia. Ele exige algo muito mais fundamental: uma reconstrução profunda das condições sociais, econômicas e até psicológicas que tornem o futuro um horizonte confiável e desejável de novo. Isso passa por repensar as nossas prioridades como sociedade. Significa reconhecer e valorizar o trabalho de cuidado, o afeto, o trabalho reprodutivo, tudo aquilo que historicamente foi invisibilizado, desvalorizado e que muitas vezes recaiu de forma desproporcional sobre as mulheres. Significa garantir direitos básicos como o direito à cidade, moradia acessível, transporte, espaços públicos de qualidade. Significa trabalho digno com remuneração justa e estabilidade. Saúde integral física e mental. Educação de qualidade e crítica.
Significa, em última instância, superar essa cultura do individualismo competitivo e reconstruir os laços de solidariedade. É sobre restabelecer a conexão entre o presente e o futuro, dando para as pessoas razões concretas, palpáveis, para acreditar num amanhã melhor para si e para as próximas gerações. Sobre restabelecer a conexão entre o presente e o futuro, dando para as pessoas razões concretas, palpáveis, para acreditar num amanhã melhor para si e para as próximas gerações. Gente, o que tudo isso significa no final das contas? Parece que o verdadeiro X da questão, como as fontes sugerem de forma bem consistente, não é que as pessoas, especialmente as mais jovens, simplesmente decidiram que não querem mais ter filhos por um capricho individualista, sabe? O problema central parece ser que o mundo, da forma como está organizado hoje, com toda essa precariedade, essa desigualdade, essa falta de redes de apoio robustas, não oferece as condições nem materiais nem emocionais para que ter filhos seja uma escolha viável, segura e desejável para uma parcela cada vez maior da população. E a consequência disso é clara e bem preocupante. Quando não há esperança no futuro, o próprio futuro fica comprometido, né? Exatamente. E existe um perigo muito real associado a isso. Se nós, como sociedade, não conseguirmos ter um debate honesto e profundo sobre a queda da natalidade, conectando essa questão diretamente com as agendas de igualdade social, de trabalho digno, de serviços públicos de qualidade, de fortalecimento da democracia, se a gente não fizer isso, outros vão fazer. Quem vai ocupar esse espaço de ansiedade, de medo e lucrar politicamente com esse vazio são justamente os movimentos populistas autoritários, com as suas soluções simplistas, excludentes e muitas vezes perigosas para as liberdades individuais. Esse é o verdadeiro risco que corre por baixo dessa discussão demográfica. A tarefa principal, portanto, não é tanto ficar tentando convencer indivíduos a terem mais filhos, mas sim cobrar dos governos e da sociedade como um todo a reconstrução das bases materiais e sociais que tornem essa escolha genuinamente possível e livre para quem a desejar. É interessante notar também, como algumas fontes apontam, a mudança de perspectiva até mesmo em organismos internacionais. O Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, por exemplo. Ah, sim. Historicamente, ele teve um foco muito grande em planejamento familiar, para evitar gravidezes indesejadas, garantir acesso a contraceptivos em países com altas taxas de fertilidade. Hoje, ele se vê diante do desafio inverso em muitas regiões do mundo. Que seria lidar com o desejo expresso de pessoas que gostariam de ter filhos, mas se sentem impedidas pelas condições sociais e econômicas adversas. Isso mostra como a crise da natalidade é, no fundo, um sintoma muito poderoso da nossa dificuldade coletiva atual em garantir segurança, estabilidade e, acima de tudo, esperança. É talvez um dos maiores alertas que o presente está lançando pra gente sobre o futuro que estamos construindo ou talvez deixando de construir. E se edições como esta, que buscam trazer análises mais críticas, mais diretas, sobre temas complexos que moldam o nosso tempo, são importantes para quem nos ouve, fica aqui o nosso convite para se inscrever no canal, para compartilhar este material. O futuro pode até parecer em crise, né? Mas o debate sobre como a gente quer que ele seja precisa estar mais vivo e mais informado do que nunca. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão todos na descrição, tá? Muito obrigada pela companhia em mais esta edição. Lembrem-se que o Povcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um abraço forte e até a próxima.